Notcoin é a criptomoeda do Telegram, que não serve para praticamente nada e ela já começou a fazer um certo barulho aí nas grandes corretoras de criptomoedas. Nesse vídeo, nós vamos fazer uma breve análise desse projeto e também destacar qual que é o potencial de valorização para os próximos meses. E antes de a gente começar, deixa o like aí pra nós, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Muito bem, pessoal, esse aqui é basicamente o site do projeto, né, que é como se fosse um joguinho no Telegram. Eu acho que o mercado vai enxergar isso aqui mais como uma meme coin mesmo, lá do ecossistema da Tom. Mas enfim, esse aqui é o site lá do projeto. E aí ele diz pra gente, né, provavelmente nada, não tem muita coisa conforme você tá vendo aqui. O site é só isso aí mesmo. No fim das contas, você consegue clicar em alguma paginazinha do site e cair lá no bot do Telegram, que ele vai te dar essa interfacezinha aqui, que é a interface onde você fica clicando, né, ou pelo menos foi assim no passado, para você obter as devidas moedinhas, ok? Quando você pega em redes sociais do projeto, realmente os números aqui eles são bem espantosos, ó. Dá uma olhadinha no canal do Telegram dos caras, são mais de 7 milhões de usuários inscritos, e no Twitter você tem aqui uma quantidade de 1,7 milhões de seguidores, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Quando você fala em utilidade do token, para que serve o token NOT? Quando eu pego o relatório da Binance, ele realmente dá algumas utilidades aqui, mas eu sinceramente falando, pessoal, acredito que isso aqui não sirva para alguma coisa, até mais para preencher uma tabelinha mesmo, pelo menos na minha opinião. Em termos de tokenomics, aqui começa a ficar um pouquinho interessante, porque veja só, na listagem inicial na corretora Binance, que inclusive derreteu, né, você deve estar vendo o gráfico, vou colocar aí na tela para você observar, vejam que praticamente todo o total supply da moeda entrou em circulação. Então tá aqui, né, a distribuição na Binance Launch Pool, os mineradores, os fundos do ecossistema, os incentivos da comunidade e também o desenvolvimento. Quando você pega o contrato de vesting, basicamente ele está dizendo para você que todas as moedas entraram em circulação. Então você não tem um contrato que vai liberando tokens ali ao decorrer do tempo. Isso aqui acaba sendo uma coisa positiva, principalmente quando a gente está falando de uma moeda que não serve para muita coisa, ok? Analisando alguns números financeiros aqui do projeto, vejam só, pessoal, no momento que eu tirei esse print, ela estava custando quase $1 aproximadamente, na verdade falta um pouco ainda para chegar a $1, ok? Tem uma valorizaçãozinha interessante para acontecer até lá. E aí vejam, né, que na listagem ela derreteu, encontrou ali, acumulou aparentemente num fundo e agora está entregando uma alta razoável, que já a gente vai dar uma olhadinha melhor no gráfico. Mas de qualquer forma, tem alguns números aqui que acabam sendo interessantes, né? Vejam só que a capitalização de mercado dela é menor do que $1 bilhão, não é tão assimétrica assim, né? Não é uma geminha com 30, 40, 50 ou até mesmo $100 milhões de valor de mercado, mas ainda assim acredito que isso aqui tenha algum tipo de potencial que a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Fornecimento circulante, vocês podem observar, né, que ele é praticamente igual ao fornecimento total. Tem aqui o fornecimento máximo, eles podem imprimir mais algumas moedinhas, mas de qualquer forma vejam que praticamente todas as moedas estão circulando aí no mercado, né? Quando você pega aqui a questão de valorização, vejam, ó, o ativo listou na corretora Binance, entre outras corretoras também, atingiu faixas um pouquinho maiores do que $1, né? Na verdade tem um pavio aqui, $1,50 aproximadamente, veio derreteu pra caramba até encontrar um fundinho aqui em 0,0045, alguma coisa mais ou menos nessa faixa, e aí desde então, do momento que eu gravo esse vídeo, nós temos aqui uma valorização de já de 119% a partir do fundo. E falando um pouquinho sobre gatilhos especulativos, ou seja, por que alguém compraria esse tipo de ativo, né? Qual é o motivo pelo qual alguém compraria esse tipo de ativo que não tem utilidade, não serve para praticamente nada? Então eu selecionei uma listinha aqui pelos quais eu acredito que isso pode gerar uma certa demanda aí de mercado, pessoal. Começando pelo ecossistema da Tom, ele é um ativo do ecossistema da Tom, a rede da Tom está crescendo, uma prova disso é o próprio TVL aqui desse ecossistema, está com cerca de $640 milhões, está crescendo pra caramba, você consegue ver por esse gráfico aqui. Muito bem, esse é o primeiro motivo. Segundo, é que tá uma grande febre das moedinhas do Telegram, com essa narrativa louca aí do tal do Tap to Earn, ou seja, toque para ganhar, clique para ganhar, você fica clicando igual um tonto lá e no final das contas acaba ganhando alguma coisa. Terceiro motivo seria a questão da comunidade, conforme eu já mostrei para vocês ali em cima, comunidade no Telegram e Twitter, você tem aí uma comunidade muito grande. Quarto, os tokens aqui, ó, praticamente 100% dos tokens já estão circulando no mercado, então eles podem usar isso como gatilho especulativo também, uma vez que não tem uma inflação, né? E quem sabe mais para frente os caras não implementem um burn, né, uma queima de tokens ou alguma coisa nesse sentido, eu acho que daria muito certo também. Quinta, tem aqui a questão dessa moeda ser vista como uma meme coin. Por quê? Porque ela não tem utilidade, a gente já sabe muito bem, e nós sabemos também que tem várias meme coins, como por exemplo a Pepe, entre outras aí, que já explodiram ou ainda possivelmente vão explodir, talvez no futuro próximo. E para fechar,
a questão da assimetria. Eu coloquei aqui como uma assimetria relativamente alta, potencial de valorização relativamente alto. Relativamente por quê? Porque ela não é uma geminha, não é um ativo de 100 milhões de dólares de valor de mercado ou alguma coisa nesse sentido, ok? Mas, de qualquer forma, tem um potencial aí para fazer, sei lá, 5x, 10x ou alguma coisa nesse sentido. E para fechar com chave de ouro, bora fazer a nossa projeção de preço. E aqui fica aquele breve disclaimer, pessoal. Eu não tenho garantia nenhuma de que esse preço vai ser atingido. E além disso, não é o preço que a gente costuma olhar. A gente costuma olhar o gráfico na hora de tomar as nossas devidas decisões ao entrar ou sair de um determinado ativo. Mas de qualquer forma é legal saber qual que é o potencial de valorização. Não que ele vá atingir, mas de qualquer forma aonde ele pode chegar eventualmente falando. Ok? Então vamos lá. Para traçar essa projeção de preço, eu utilizo 3 parâmetros bem interessantes. Primeiro é a inflação do ativo, que no caso aqui não tem inflação, né, conforme eu já mostrei para vocês. O segundo tópico é a questão da dominância do mercado, né, fazendo uma projeção aí para o futuro desse ativo em relação ao mercado de criptomoedas em si. E finalmente, nós temos aqui a questão do market cap no futuro. Ou seja, considerando que o mercado de cripto atinja 5 trilhões, 10 trilhões, 15 trilhões, depende aí do que você especula, certo? Para mim aqui eu vou considerar um caso com 5 trilhões e o outro caso com 10 trilhões de dólares de valor de mercado, fechou? Então essas são as estimativas e com base nisso eu produzi aqui a minha primeira estimativa. Então considerando que o mercado de cripto atinja 5 trilhões de dólares e aqueles outros 2 parâmetros que eu já mostrei para vocês, a gente tem aqui a faixa de valores de mercado que esse ativo eventualmente pode atingir, considerando aqui também a questão da dominância do ativo em si com relação ao valor de mercado do mercado de criptomoedas em si. Aqui está o market cap e aqui está o preço por unidade desse ativo. Então, por exemplo, para mim, na minha expectativa, para 5 trilhões de dólares de valor de mercado, o potencial desse cara aqui, nós teríamos algo entre 5 e 8 trilhões de dólares, bilhões, perdão, né? 5 e 8 bilhões de dólares de valor de mercado, o que daria pra gente o ativo chegando a essa faixa de preço, né? De 6 centavos a 9 centavos de dólar. Isso aqui daria 7, 8x do preço que está hoje no momento que eu gravo esse vídeo. Tá bom? E considerando, ainda assim, né, que o mercado de cripto atinja 10 trilhões de dólares de valor de mercado, aqui eu acredito que subiria um pouco, né? São as minhas opiniões, aí vai do que você quer especular. Para mim, o potencial de valorização para esse caso seria algo entre 7 e 11 bilhões de dólares de valor de mercado, que traria o preço para uma faixa aqui de 8 a 11 centavos de dólar, né? Mais ou menos uma valorização de 10x. Fechou? Então é isso, pessoal. Aqui, ó, só uma coisa importante, né? Só deixando claro que isso aqui não é uma recomendação de investimentos. Você tem que fazer a sua própria análise, é só uma tabela, um conteúdo didático aqui para te auxiliar com relação a tudo isso. E aí a gente sempre tem que falar, né, que é muito importante, ó, existem estratégias para comprar e vender ativos especulativos com gerenciamento de risco, com controle emocional e tudo isso que a gente sempre fala. E aí para isso, se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, tem aí como você seguir o nosso canal de membros aqui do YouTube e o link vai estar na descrição do vídeo para você conferir. Valeu? Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção. Espero de verdade que você tenha curtido o conteúdo. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Um abraço, fiquem com Deus, pra cima deles e tamo junto.